Mas vamos lá, João capítulo 20, versículo 19. Gente, eu vou falar mais alto hoje, que eu estou escutando só de um lado aqui do ouvido. O outro aqui está muito mal. Então, talvez eu dê umas gritadas aí. Mas vamos lá. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, dizendo: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Estão ligados? Espírito Santo de Deus, continua fazendo a tua vontade, coloca a nossa mente cativa a ti. Amém. Amém, gente? Olha o que tinha acontecido aqui. Aqui já era o final da caminhada. Jesus com os discípulos, João capítulo 20. Jesus tinha morrido, e então eles estavam na espera de Jesus ressuscitar. Jesus tinha passado um bom tempo com eles. Jesus tinha falado para eles sobre o que ia acontecer: a cruz, a ressurreição, o batismo no Espírito Santo. E Jesus tinha falado para que eles pudessem esperá-lo em Jerusalém. E assim os discípulos estavam, todos reunidos em uma casa. Mas por algum motivo, dos 11 discípulos que tinham sobrado, um não estava presente. E esse um era Tomé. Não se sabe historicamente por que Tomé não estava presente. Nenhum comentário bíblico, nenhum historiador fala de forma precisa porque Tomé não estava naquele lugar. Mas o que nós sabemos é que os 10 discípulos estavam reunidos, porém Tomé não estava ali. E enquanto eu lia esse texto, ou pensava em ler, eu estava pensando nisso, o Espírito Santo me deu um insight, me trouxe um entendimento, uma compreensão, que os outros discípulos, eles estavam reunidos em um só lugar, com uma só mente, com um só coração. Aí você vai me dizer: ah, pastor, eles estavam reunidos porque eles estavam com medo de serem atacados pelos judeus, praticantes do judaísmo. Por isso eles estavam reunidos ali, escondidos. Era só por causa disso. Mas aí é que fica massa, sabe por quê? Porque o medo não afetou a visão. Eles poderiam estar reunidos ali com medo de serem mortos, atacados, eu não sei. Mas o mais bacana é que, mesmo tendo medo, eles não perderam a visão. Eles não se esqueceram das palavras de Jesus. Eles não esqueceram da promessa da ressurreição. Mesmo com medo, eles continuaram firmes no propósito, pois eles acreditavam, eles esperavam que Jesus iria se ressuscitar. Jesus iria ressuscitar. Mas Tomé não. Tomé decidiu de alguma forma não estar ali. Tomé decidiu dar um rolê aleatório. Por isso, se você for dar um nome para essa ministração, cuidado com os rolês aleatórios. Enquanto todos os discípulos estavam esperando, ansiosos, crendo na palavra de Jesus, Tomé não estava ali. E como eu falei, historicamente não se sabe o real motivo dele não estar ali. Mas Tomé deu o rolê mais aleatório de todos. Tomé vacilou. Então o Espírito Santo, ele continuou ministrando no meu coração
lembro-me, foi na hora do almoço. E um sentimento veio em mim, uma sensação. É como se o Espírito Santo dissesse para mim assim: Júnior, infelizmente, existe uma geração assim. Ela inicia, ela incendeia, ela fica apaixonada, cheia de entusiasmos, mas no decorrer da caminhada, ela decide esquecer tudo que viu, tudo que sentiu, tudo que poderia viver, e vai dar um rolê aleatório. Ou seja, perde a visão, negocia o propósito, deixa de lado. É por isso que a minha pergunta essa noite para você é: você continua na visão que Deus te deu? Você continua sonhando o sonho de Deus? Você está com o mesmo sonho que você teve quando Jesus entrou na sua vida? Você ainda está queimando pelas mesmas coisas que um dia você queimou? O seu coração anseia com o mesmo entusiasmo e desejo como um dia ansiou por viver algo extraordinário nele, com ele e para ele? O propósito é o mesmo? A paixão ainda está aí? Ou você, como o Espírito Santo ministrou meu coração, faz parte de uma geração que está dando um rolê aleatório por aí? Quem é você? Você está chapado? Ou está viajando na maionese? E quando eu falo sobre rolê aqui, galera, não é sobre você dar uma saidinha fora da igreja. Não é sobre isso. Mas é sobre sair do propósito de Deus para a sua vida. É sobre você negociar aquilo que um dia Deus te deu, os sonhos que um dia Deus colocou no seu coração. Então esse rolê aqui não é dar uma volta, não é brincar, não é se divertir, mas é sair da trajetória, sair do caminho que Jesus sonhou para você. Porque eu vou dizer algo para ti: isso aqui que nós estamos vivendo, essa busca que nós estamos tendo todos os dias, o encontro que você passou naquele final de semana, as experiências que você já viveu com Deus, nenhuma dessas coisas foi por acaso, nada foi um acidente. Talvez você pensou: eu fui parar no encontro porque minha mãe me obrigou, minha tia pagou, o vizinho me convidou, sei lá. Mas eu quero te afirmar essa noite que tudo que já aconteceu, as experiências, o toque, as lágrimas, tudo não foi por acaso. Tudo tem um propósito. Nada foi um acidente. E eu vou te afirmar isso, porque olha o que Deus pensa a seu respeito. Salmo 139, versículo 13 ao 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Para traduzir para você, pastor Stephanie está grávida do Zeke. Já existe uma história para ele, já existe um plano para ele, já existe um caminho, um propósito. Assim como foi com você há 15 anos atrás, 16 anos atrás, 20 anos atrás, 12 anos atrás, já havia uma história traçada para você, porque a Bíblia diz: olha, os teus foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, todos os dias determinados para mim. Ou seja, meus irmãos, Deus tem uma história planejada para você desde o princípio de tudo. Não errou, não iria errar. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. É isso que Deus pensa a seu respeito, é isso que Deus deseja. Sabe como é que eu imagino? Zeca está lá dentro da barriga de mamãe Stephanie, ela comendo, que tanto? Come demais, Samuel, estou brincando, come não. Ela comendo as suas bananas, as suas maçãs. Eu imagino Zeca lá dentro da barriga rodando. Poxa Deus, ela só come banana e maçã, ela não quer engordar. Ela poderia mandar um legião de vez em quando aqui. Zeca conversando com Deus, Deus conversando com Zeca. Assim foi comigo e com você. Mas as minhas escolhas diárias, elas irão determinar se eu irei viver o que Deus tem para mim. Porque eu entendo assim, meus irmãos, eu entendo assim. Deus me planejou, Deus tem uma história para mim, mas a minha escolha de corresponder à vontade de Deus irá determinar como será o meu futuro. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós possamos viver a sua história. Só que muitas vezes no decorrer da caminhada, a gente vai dar um rolê. Muitas vezes no decorrer da caminhada, a gente sai da linha, a gente pisa fora da faixa. A gente vai fazer as nossas escolhas. E quando Tomé decidiu dar um rolê, a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar. Primeira coisa que Tomé perdeu, a presença de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele falou assim: calma, a minha paz eu vos dou. A segunda coisa que Tomé perdeu quando foi dar um rolê aleatório foi a paz de Cristo, a paz que só Ele pode dar. Então Tomé não tinha nem a presença, não tinha paz. E a terceira coisa que diz que quando Jesus estava no meio dos discípulos, ele fez foi soprar o Espírito Santo. Então vamos trazer para a nossa realidade aqui. Quando eu vou dar um rolê aleatório, eu perco a presença, eu perco a paz e perco o doce Espírito. Quando eu decido fazer as minhas escolhas e viver a minha história, e não a história que Deus tem para mim, eu estou abrindo mão de algumas coisas que são essenciais para a vida de todo ser humano, que é o quê? Cristo, a sua paz e o seu Espírito. Nós somos chamados para viver assim. Talvez alguns vão pensar: ah, pastor, quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Tem, com certeza. Deus jamais vai obrigar você a viver uma história, mas Ele tem uma história para você. E a história que Ele tem um final feliz, o melhor de todos. Então quando a gente sai da linha, a gente perde várias coisas, meus filhos. Por isso que eu te pergunto mais uma vez essa noite: o que você tem feito da vida? Você tem vivido verdadeiramente ou buscado inteiramente todos os dias andar em direção à vontade de Deus? Ou você vem para a igreja e quando acaba o culto você vai dar um rolê aleatório? Você vai fazer as suas escolhas, fazer a sua vontade e viver como se no final de tudo Ele não existisse? O que você está fazendo? Qual tem sido as suas escolhas? Porque, meus irmãos, eu vou te contar algo. Quando eu comecei a ser cristão, crente, sei lá o nome que você quer dar, eu abri minha Bíblia, eu comecei a ler minha Bíblia para Deus. Eu comecei a dizer para Ele assim: olha, cara, tudo que está escrito aqui, eu quero viver para mim. Tudo que está aqui eu quero viver. Ah, multiplicou pão, se vira, eu quero viver. Porque verdadeiramente eu queria viver algo radical, algo intenso. Eu queria viver a perfeita vontade de Deus. Eu não queria apenas vir para a igreja. Quando eu vinha para os cultos de sábado da Aliança Jovem, eu não vinha com expectativa de ver pessoas ou um culto legal. Não, eu queria ver Deus. Continuo com esse desejo. Então não é só sobre vir, mas é porque estou vindo. Não é caminhar com Ele, depois que você vai aqui, sente algo legal, vai, sai, dá uns rolê aleatório por aí. Não, não é disso que eu estou falando. Não é isso que eu quero para você. E nesses 5 anos, pastoreando, discipulando, passando por umas e outras, eu tirei algumas coisas que fazem com que uma pessoa
viva dando uns rolê aleatórios por aí. Mesmo conhecendo Deus, mesmo provando de Deus, mesmo sendo tocado por Jesus. E eu quero separar 4 coisas aqui. Talvez tenha mais, mas as minhas experiências são as 4 coisas que mais tiram as pessoas, ou fazem com que as pessoas vivam um rolê aleatório. A primeira coisa: falta de relacionamento com Jesus. Isso é uma das primeiras coisas que faz com que alguém vá e viva e dá um rolê aleatório por aí. Nesses 5 anos que você está discipulando, cuidando de pessoas. Gente, eu sou pastor. Talvez eu não sei o nome de todo mundo que está aqui. Provavelmente eu não sei. Mas eu conheço todo mundo. Você pode ficar tranquilo. Não vacila não, estou brincando. De olho eu sei quem é todo mundo aqui. E parece que Deus pega os pastores e derrama um negócio assim, né? Que dá um discernimento espiritual para ele muito grande. Ele vê a pessoa e fala: eita, aquele ali, aquela ali, Então a gente vai vivendo nisso. E quando as pessoas chegam para mim falando assim: pastor, eu estou mal, eu não estou mais, sabe, daquele jeito. E a pergunta que a gente geralmente faz é: você está orando? Não, pastor, não estou sem tempo. Você está lendo a palavra de Deus? Não, pastor, eu estou sem tempo, muita correria, sabe como é que é? Faculdade, estágio, escola, de sábado, Enem, pastor, é muita correria. Aí você vai para casa. Aí o pastor entra também no celular. A pessoa grava 150 stories. E está sem tempo. Desses 150 stories, 75 desses stories é só sobre seriados que ela assistiu na Netflix. E ela continua sem tempo. E essa é a primeira resposta que dá: pastor, eu estou sem tempo. Porque meus filhos, quando eu não tenho comunhão com Jesus, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não leio a sua palavra, e isso a gente vai falando muito tempo, porque algo é essencial. A minha tendência é o quê? É dar uns rolê aleatórios. Se eu estou escutando mais, me diz uma série aí que vocês assistem muito. Quê? Vocês não querem falar, né? Se vocês deixam de estar mais com Jesus para ficar com Grey's Anatomy, esse negócio aí, o que você acha que você vai ser cheio? De Jesus ou de Grey's Anatomy? Grey's Anatomy é que a partir do dia de domingo você vem com a roupa de médico adorar Jesus. Qual é o nome da protagonista? Gwen, né? Beth? Quê? Melody, né? Melody? Esse troço aí. É capaz de você vir aqui dia de domingo adorar o Senhor e a pastora Estefânia está aqui: teu nome está acima. E você, Melody. Grace. Em língua está falando: não, anatomy. Porque aquilo que seu coração está cheio, você vai falar. Então geralmente quando eu deixo de ter uma convivência com o Senhor Jesus, com a sua palavra, isso me faz esfriar. Isso faz eu abandonar algumas coisas. E eu passo, em vez de andar com Jesus, eu vou estar dando um rolê aleatório. E tem aqueles mais espirituais ainda. Eita, Grey's Anatomy é tão de Deus que aqui cabe um versículo. Na célula nem usa mais a Bíblia, usa o manual do Grey. E automaticamente, gente, vai deixando de andar no centro da vontade de Deus para andar nos rolês aleatórios. Sabe por quê? Porque se eu quero ouvir Jesus, se eu quero ouvir Deus, eu vou para a sua palavra, porque a palavra continua falando. Se eu quero ter comunhão com Ele, eu vou trancar no meu quartinho e vou estar em oração. Se eu não fizer essas duas coisas, com toda certeza absoluta, nesses 5 anos de carreira que eu estou vivendo, você vai dar um rolê aleatório. E o pior é que muitas vezes nem volta. Infelizmente. A segunda coisa que eu separei, que faz uma geração dar um rolê aleatório, é relacionamentos.
Repete comigo assim: relacionamentos. É isso aí. Vira para essa pessoa que está do teu lado: relacionamentos. Cuidado com relacionamentos. Gente, eu tive de 2 tipos de relacionamento. O primeiro, amigos. Essa semana a Raíssa postou algo legal, achei interessante, repostei, coloquei no grupo de líderes, falando sobre como o relacionamento ele pode te influenciar de forma negativa, positiva e negativa. No caso era negativa. Você vai se envolvendo tanto com pessoas que às vezes não carrega o teu princípio, não carrega as verdades, não vive o que você vive, que em vez de você influenciar, você passa a ser influenciado. Nesses 5 anos eu já vi muito isso. Muito isso. Gente que faltava subir nessas caixas de som, voltava, subia de novo. Mas que com o passar do tempo deixa os relacionamentos influenciarem a sua vida mais do que o próprio Jesus. Prefere ouvir pessoas, caminhar com pessoas. Pastor, mas a gente tem que amar todo mundo. Tem, mas tem que ser inteligente. Tem muito novo convertido aqui, não tem? Então posso contar a minha história. O pastor Nato conta dele todo domingo a mesma, durante 10 anos já. Vou contar as minhas. Não, tem muita gente que fez encontro, aí não sabe. Eu me converti com 3 amigos meus. RVG. RVG, para não dar o nome. E a gente veio para a igreja. E tal, de boa, e a gente começou, fez encontro, trabalhou no encontro. Ia para o culto, vigília, papapá, serequeque, turururu, aquela coisa toda. E aí, as coisas começaram a mudar. Eu fui percebendo que meus amigos estavam já indo para outra linha. Piorou num dia que eles começaram a dizer: bicho, acho que não tem problema nós ir para a carreata da Expo Imp, não. Eu já fiquei assim: ai meu Deus, como assim, gente? Não, moço, presta atenção, fulano vai alugar um caminhão. Eles sentam do lado com a cerveja, nós sentamos do outro lado com o refrigerante. Aí eu, Satanations. Aí eu comecei a ver isso, a gente se reunia, os papos já não batiam mais, eu ficava assim, rapaz, e eu tentando influenciar ali e tal. Como eu falei para vocês, de verdade, eu queria ser crente mesmo, de verdade. Só que eu fui percebendo que o quê? Que a minha vida, as minhas ideias, a minha escolha de decidir caminhar com Jesus, já não estava mais influenciando eles. Eu percebi isso, eu fui real. Eu não dei uma de espiritual não. Eu falei assim: cara, aqui não está dando. E então, deixei a galera, falei: bicho, amo vocês demais, estamos juntos, a gente se conhece desde a 6ª série, mas eu vou continuar. E eu continuei. Eles saíram. Por quê, gente? Porque se eu estou num lugar onde eu não estou influenciando e sendo influenciado, esse não é o lugar para mim estar. Essas não é as pessoas para que eu possa andar. Pastor, mas quem vai? Não, tem que ser inteligente. Porque querendo ou não, fala uma coisa, 2 coisas, 3 coisas. Quando você menos perceber, você está um final de semana trabalhando no encontro, no outro você está na carreata da Expo Imp, dando um rolê aleatório. Porque vai sendo algo sutil. E você precisa aprender com quem você vai andar. Eu sempre falo isso. Você quer ser incendiado? Ande com pessoas incendiadas. Cara, eu estou fraco na fé. Ande com quem está forte na fé. Cara, aquela pessoa é apaixonada por Jesus. Não, eu não vou ficar com inveja dela não. Eu vou chegar perto dela porque eu quero me apaixonar por Jesus. Porque os relacionamentos, eles têm a capacidade de nos conduzir ou para a vontade de Deus, ou para dar uns rolês aleatórios fora da vontade de Deus. E você precisa ser inteligente para saber escolher isso. O segundo tipo de relacionamento eu determinei aqui como crush. Repete assim comigo: crush. O menino está aqui, sábado. Lindo, lindo. Toca aí, meu filho, bora aí, vai. Aprende. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Só que aí ele está aqui. Aí de repente, vem a enviada.
Aí ele deixa de cantar, lindo, lindo tu és, e começa a cantar, Pretty woman, pretty woman, pretty woman. Ou seja, gente, lindo não passa mais a ser Jesus, lindo passa a ser a enviada. Aí a primeira desculpa é, não, eu estou cheio do Espírito Santo. O Deus que está em mim irá convencer ela a vir para cá. E infelizmente eu já vi muita gente que estava vivendo algo com Deus, mas por causa de um relacionamento, foi dar um rolê aleatório e nunca mais voltou. A menina está aqui dia de sábado. Meu coração é teu, vamos lá, Du. Meu coração é teu, é teu, meu coração é teu, meu coração, Jesus é teu. E aí de repente ela está aqui, meu coração, tum. Aí começa esse tum, aqui dentro, que faz turum quando você passar. Seu olhar decora cada movimento. Aí a líderzinha de célula fala, ô mulher, Deus tem uma pessoa tão boa para ti. Tá lá na aliança tinha. Ela olha assim, não vai, mulher. Ai, mulher, porque dá um negócio assim na gente, sobe. Ai, mulher, eu nunca senti isso. Meu Deus, mulher, mas Jesus, mulher, é de Jesus, porque Jesus não ia deixar a gente sentir umas coisas boas dessa. E aí, pimba, vai dar um rolê aleatório, e às vezes não volta. E sabe o que é o pior disso? É que a maioria desses rolês aleatórios dura 3 meses, ou nem isso. E a pessoa deixa de caminhar naquilo que Deus tem para ela, para fazer essas escolhas aleatórias. Vocês estão me entendendo? Ok? A terceira coisa que eu separei foi, eu determinei aqui de ídolos pessoais, projetos. O quê? A pessoa está aqui caminhando com Deus de boa, mas aí ela está tão focada em algo. Não é errado você ter focos e objetivos, não é errado. O problema é quando você pega essas coisas e coloca no lugar de Deus. Aí isso se torna errado. E eu já vi muita gente assim, que está aqui amando Deus, aquela coisa toda, mas ela pega Jesus, tira daqui e coloca outra coisa como prioridade. Se Jesus não é a sua prioridade, naturalmente você vai ser só um frequentador, naturalmente você vai ser só um participante, e naturalmente você vai dar um rolê aleatório por aí. Naturalmente isso vai acontecer. Então eu preciso ter maturidade e entender isso. Querer algumas coisas eu posso, ter objetivos posso, ter um alvo eu posso, mas jamais eu posso colocar aquilo no lugar que apenas é de Deus, de Jesus. E muita gente infelizmente faz isso. E consequentemente eu separei o quarto aqui, eu denominei de caprichos, necessidades. Por quê? A pessoa vem para cá, começa a se santificar, amar Jesus, buscar e tal, participa de uma célula, aquela coisa toda, e ela começa a barganhar com Deus. Senhor, se eu estou santo, eu preciso receber algo. Senhor, se eu estou indo para a célula toda semana, então o Senhor tem que me dar alguma coisa. E a gente sabe que no reino de Deus, nos princípios de Deus, as coisas não funcionam assim. E o que acontece? A pessoa dá para Deus, mas a grande questão é que todas as vezes que ela fez algo para Deus, ou ofereceu algo para Deus, ela sempre estava esperando algo em troca. E eu já vi muita gente nesses 5 anos vivendo assim. Está aqui com Jesus, aquela coisa toda, mas basta Jesus não dar o que ela quer, que ela capa o gato, vai embora, e nunca mais quer saber dele. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Sim. Então são essas 4 coisas que eu separei. E eu pergunto mais uma vez para você:
O que você tem feito da tua vida? O que tem feito você dar uns rolê aleatórios? Às vezes sair daquilo que Deus tem para ti, para fazer as tuas escolhas. O que tem feito com isso? E talvez você não passou por nenhuma dessas 4 coisas aqui que eu falei, mas já fica de ensino, para que você possa ser focado no que Deus tem para ti, na pessoa que Jesus é, e independente de qualquer coisa, você vai estar ali, e não vai estar dando esses rolês aleatórios, fora dos planos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar para a história de Tomé. Gente, eu acredito, como eu falei historicamente, não existe ninguém falando nada sobre isso. Mas eu acredito que Tomé não estava ali com os outros, porque realmente ele gostava de Jesus, porque realmente ele acreditava em Jesus, e ele estava triste por tudo aquilo que tinha acontecido. Essa é a minha teoria, amém? Todo mundo inventa as suas, eu estou inventando a minha. Eu acredito que quando os discípulos estavam ali, reunidos, com medo, esperando Jesus, de alguma forma aquilo afetou Tomé. Porque quando ele olhava para Jesus, ele via Jesus como alguém que trazia ou gerava esperança. E aquilo afetou ele de forma drástica, mexeu com ele. Pastor, mas por que o senhor fala isso em relação a Tomé? Porque quando a gente ouve sobre Tomé, a gente só ouve sobre alguém que não tinha fé, alguém que era incrédulo. O que te levou, pastor, a ver Tomé dessa forma, como alguém que realmente acreditava em Jesus, gostava de Jesus? João capítulo 11, versículo 16, diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Olha só, essa foi uma das coisas que me levou a acreditar que Tomé verdadeiramente gostava de Cristo. A Bíblia conta aqui que Jesus estava pregando em Jerusalém. E quando Jesus estava pregando em Jerusalém, ele se intitulou como um filho de Deus. A galera de Jerusalém começou a pegar as pedras e queriam apedrejar Jesus, ou seja, matar Jesus. E aí Jesus correu de Jerusalém. Só que aí Jesus ouviu a história de que Lázaro tinha morrido. E ele falou assim: cara, nós vamos voltar. Quando Jesus falou que eles iam voltar para Jerusalém, Tomé respondeu isso em João 11,16: vamos também para morrermos com ele. Ou seja, Tomé estava disposto a morrer com Jesus. Ah, pastor, mas lá na frente ele negou. Enfim, mas no seu coração havia uma inclinação para Jesus. Quando ele fez essa afirmação, ele estava disposto verdadeiramente a morrer por Jesus. Então, eu acredito que o sentimento de Tomé por Jesus era verdadeiro. Eu não vejo Tomé simplesmente como um cara incrédulo. Às vezes a gente pisa na bola. A outra situação é em João capítulo 14. Jesus diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Em João capítulo 14, Jesus estava se despedindo dos discípulos. E então Tomé vira para Jesus e fala: Senhor, como podemos saber o caminho? Ou seja, Jesus, como é que eu vou para onde você vai? Como eu vou poder estar com você? Então, havia isso no coração de Tomé. O desejo dele era estar com Jesus. Por isso eu creio que quando Tomé foi dar o seu rolê aleatório, não foi porque Tomé foi pecar, não foi porque Tomé foi negociar ou coisa do tipo, não. Eu acredito que havia um sentimento por Jesus. Então, dá para a gente entender um pouco a cabeça de Tomé. A aflição de tê-lo abandonado, porque ele abandonou Jesus.
a aflição de ter visto ele morto. Todas essas coisas afetou Tomé de forma drástica. Então aquilo mexeu com o coração de Tomé. Talvez os outros discípulos estavam reunidos ali com medo, mas esperando Jesus. Mas Tomé se ausentou porque ele não conseguia conviver com a atitude de negar Jesus. E por ver Jesus morrendo daquela forma. Dá para você perceber então um pouco que Tomé, de alguma forma, considerava Jesus. A Bíblia relata alguns encontros de Jesus com os discípulos. Pedro, João, Mateus, Filipe. Mas a Bíblia não relata como Jesus se encontrou com Tomé. Analisando as histórias, vendo como Jesus se encontrou com os outros, dá para perceber que Jesus era aquele cara da esperança, que trazia esperança. Então eu imagino que da mesma forma como foi com os outros, também foi com Tomé. Foi isso que aconteceu. Então se Jesus não estava mais no meio de Tomé, era como se a esperança que um dia tocou Tomé já não existisse. É como se a segurança que um dia Tomé tinha já não existisse. Mas sabe o que é interessante disso? É que Tomé não estava ali esperando com os outros. Porém, Jesus é o cara da segunda chance. Jesus deu uma segunda chance para Tomé, assim como Ele dá uma segunda chance para mim e para você todos os dias. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, em João capítulo 14, percebendo que eles estavam tristes, Jesus falou uma frase, Ele disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz eu vos dou. Você lembra o que Tomé falou para ele em João 14? Tomé disse: Senhor, para onde você vai? A gente não sabe o caminho. E aí Jesus, percebendo que estava todo mundo triste, Ele falou assim: olha, fica de boa, porque eu deixo a minha paz eu dou para vocês. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus foi lá, apareceu para os 10 discípulos. Tomé foi dar o seu rolê aleatório. Quando Tomé voltou, os discípulos contaram tudo que tinha acontecido. E Tomé falou a sua famosa frase, que faz dele como alguém incrédulo conhecido no meio cristão, que disse: olha, se eu não tocar as mãos furadas, se eu não tocar onde foi furado aqui do lado, eu não crerei. E a Bíblia diz que uma semana depois, Jesus apareceu para Tomé e os outros 10. E sabe o que foi que Jesus disse? Quando Ele viu Tomé, viu os outros 10, Ele disse: a paz seja com vocês. E aí Jesus vai lá e dá uma cutucada de Tomé: Tomé, toca aqui, cara, toca aqui também. Se liga, moço. E a Bíblia diz que Tomé fala uma frase: Senhor meu Deus. E ali termina. O que é interessante aqui? Nós fomos escolhidos em Deus para viver uma história em Deus. Muitas situações podem nos levar a fazer escolhas, dar um rolê aleatório. Muitas coisas podem nos tirar de dentro da igreja. Muitas coisas podem nos tirar de dentro da presença de Deus, de caminhar com Ele. Muitas coisas. E sempre vai caber a mim permanecer ou não permanecer, estar com Ele. Eu preciso decidir isso, como eu falei para vocês, eu preciso ser inteligente. Mas o mais legal disso tudo aqui é que a mesma palavra que Jesus deu para eles em João capítulo 14, quando eles estavam tristes, porque Jesus ia se ausentar, foi a palavra que Jesus deu para ele quando os encontrou novamente: a paz seja com vocês, a minha paz eu lhes dou. Talvez o seu motivo não foi o motivo de Tomé, que eu acho que foi esse. Talvez por muito tempo você deu uns rolê aleatórios. Talvez você até planejou: não, moça, esse é o último culto que eu vou ali,
Depois de lá eu vou virar o diacho. Talvez você pensou todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que você pensar em ir, Jesus, ele sempre vai estar com a sua paz disponível para te entregar, para te dar. Você vai decidir que tipo de discípulo você vai ser. Você vai ser o ioiô, você vai ser o chiclete. Isso vai ser uma escolha tua. O teu comportamento nunca vai alterar quem Jesus é. Isso você pode ter certeza. Mas você vai decidir se você vai viver a sua vida indo, voltando, dando uns rolês aleatórios, voltando, ou se você vai permanecer em Jesus com a sua paz, com a sua presença, com o seu espírito. Você tem a capacidade de decidir essas coisas. Atos 20 acaba ali e tudo mais, vai para Atos 21. Mas depois disso aqui, Tomé nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles em Atos capítulo 2. Depois disso, a igreja começou a crescer. E você vai estudar um pouco sobre a vida dos discípulos depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E a história diz que Tomé morreu na Índia, atravessado com uma lança ao meio, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Tomé pode até ter dado um rolê aleatório quando não devia, mas um dia ele recebeu a paz que Jesus tinha para ele, e ele nunca mais deu um rolê aleatório. Ele andou em cima da palavra de Deus. Ah, pastor, mas o fim dele foi trágico. Ele morreu atravessado com uma lança ao meio. Quem é que quer isso? O início do fim pode até ter sido trágico, mas o que foi reservado na glória, ninguém irá tomar de Tomé. Porque um dia, dando um rolê aleatório, ele percebeu que o melhor lugar para se estar era em Jesus, na sua presença, carregando a sua paz. Sabe qual é o meu desejo? É de uma geração que entre por aquelas portas, não para ver pessoas, não para ver um movimento, mas para verdadeiramente decidir encontrar Deus todos os sábados aqui. Esse é o meu desejo. O meu desejo é de uma geração que não viva dando uns rolê por aí, mas uma geração que seja constante, firme, fiel a Ele. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Fica tranquilo, ninguém é. Ah, pastor, mas eu peco de vez em quando. Fica tranquilo, vai vencer. Só não vai dar uns rolê aleatório por aí. Decida ficar com Jesus, para que você possa ter Ele, a sua paz e o seu espírito, e viva tudo que Ele tem para ti. Amém? Fica de pé aí.